Nos próximos minutos, meu objetivo aqui é demonstrar um método que possibilita a criação de uma máquina de vendas. É um método que já foi validado em várias empresas e foi desenvolvido especificamente para quem vende serviços. Seja você especialista em alguma área, consultor ou profissional liberal. A ideia aqui não é te vender nenhum método milagroso, nem um curso, mas te mostrar uma oportunidade de negócio. E o mais importante, um programa de implementação que visa fazermos isso em 90 dias, com atividades bem simples, bem tranquilas e com a nossa orientação, que inclui um plano de caixa rápido, onde você vai conseguir implementar esse método já imediatamente com os ativos que você tem na sua empresa. Eu vou listar aqui algumas ações que acontecem e de repente até está acontecendo na sua empresa como o seu método atual de captação de vendas. Por exemplo, muitas vezes a empresa depende de indicação. A indicação ela acaba não sendo um método previsível. É muito bom quando acontece, mas no momento que não acontece, você fica aguardando e ela nunca chega. Convênios e parcerias também é bem interessante. Eles geram volume de clientes, mas nem todo o faturamento gerado por esse canal ele fica na sua empresa. E no final das contas é você que executa o serviço. Terceiro tópico é sim você ter uma meta definida. Isso não é saudável para nenhum negócio. Também algumas pessoas que já executam tráfego pago. O tráfego pago é bem interessante, a gente utiliza nesse método que eu vou te apresentar, mas ele não pode ser a sua principal fonte de captação, porque ele está sempre oscilando e dependendo de variáveis como o mercado, como o leilão, né, que acaba sendo o principal fator ali na validação do custo pela aquisição do seu cliente. Então, se você depende hoje exclusivamente de um desses métodos, realmente é bem difícil ter uma forma previsível de captação de clientes. Então, por isso que a gente vai demonstrar esse método, você vai entender uma certa clareza, principalmente quando a gente coordena algumas atividades. Não vou dizer que o nosso método tem que ser o seu principal ou a sua principal fonte de captação de clientes. Você pode conciliar uma das fontes que você já trabalha, de repente que já te traz faturamento, e a partir dessa outra fonte você trazer clientes de forma previsível. Bom, e nesse diagrama a gente procura demonstrar aqui como que funciona o nosso método e como a gente modelou para que ele funcione especificamente para prestadores de serviço. Então o método para alguns ele acaba sendo até contraintuitivo, porque ele não visa em oferecer o seu serviço mais caro para um cliente desqualificado. Ele primeiro procura educar o seu público, trazer a confiança desse público para que depois você consiga vender um produto com valor um pouco maior. E a partir desse ecossistema, a gente consegue trabalhar com esses leads e construir ativos para sua empresa, para que você consiga trabalhar eventualmente em outros produtos do mesmo segmento, para o mesmo público. Então, por exemplo, aqui nesse diagrama a gente está considerando um serviço de entrada como sendo o principal, e aqui repara que ele está também construindo audiência através de conteúdo educativo, conteúdo magnético e também direto ao ponto, né, aqueles conteúdos que falam especificamente referente a uma dor, a um problema que o seu público desconhece, e a partir daí a gente leva esse público a comprar um serviço de entrada. Seja um produto digital, uma planilha, uma aula ou uma apresentação do seu serviço, a partir daí a gente já consegue gerar caixa a partir desses serviços de entrada e, além disso, construir audiência. Uma vez que a gente trabalhou nessa construção de audiência, você vai trazer seguidores, tudo bem que seguidores não pagam a conta, né, não pagam boleto, mas a partir dessa audiência você já consegue gerar credibilidade e até educar o seu público para vender produtos mais caros. Então repara que aqui, após a captura do lead, a gente trouxe leads, né? E para quem não conhece, lead é o seu potencial comprador ou até mesmo os seus compradores, né? Pessoas que, a partir do momento que elas assinaram um serviço ou adquiriram ali uma planilha e tal, a gente já tem os dados dela. E partindo daqui, a gente consegue já oferecer os serviços. Então, até coloquei a observação aqui, ó, que a gente gera faturamento através desses serviços de entrada e permite que a pessoa tenha acesso ao seu ecossistema de serviço, que já vai funcionar de forma automática, oferecendo para essa mesma audiência credibilidade suficiente para que essa pessoa assine o serviço com você. Então, o benefício principal desse método é gerar faturamento já no produto de entrada ou no serviço de entrada, acesso ao seu ecossistema de serviços, porque a partir do momento que a gente tem os dados dessa pessoa, a gente pode oferecer continuamente os seus serviços, e a partir do momento que a gente tem esse serviço de entrada validado e a gente já construiu a audiência, a gente consegue utilizar o tráfego pago para trazer pessoas parecidas com aquelas que entraram no início do funil. E a partir daí, essa pessoa já vai fazer parte do nosso ecossistema de serviços, oferecendo produtos premium, oferecendo consultorias, pacotes, recorrência, mensalidade. E é bem interessante esse formato, porque a partir da recorrência,
pacotes, por exemplo, de 3 meses, ou uma consulta, um acompanhamento que dura um determinado tempo. Você consegue gerar faturamento continuamente todos os meses, mesmo que sem a necessidade de capturar novos clientes. Você está vendendo para a mesma audiência. E como eu tinha colocado, a gente não precisa necessariamente começar do zero. Na primeira fase do nosso plano, a gente visa trabalhar com o que você já tem. Se você já tem contatos de ações anteriores que você realizou, a gente aproveita toda essa base de contato. Mas a ideia é, antes de a gente trabalhar com esses contatos, a gente ter uma nova estruturação de oferta, a gente trabalhar naquela questão de posicionamento e a partir daí a gente trabalha nesses leads já com a sua nova oferta. A partir dessa base, certamente a gente vai conseguir validar a sua oferta. E a partir daí já fica até mais claro para a gente começar a escalar aí com tráfego pago. Em resumo, a nossa meta aqui com esse programa de caixa rápido é gerar caixa para sua empresa antes da gente promover o primeiro anúncio ou gerar qualquer tipo de investimento. E aqui nesse slide a gente tem um cronograma de como a gente trabalha com esse caixa rápido. Do dia 1 ao dia 3 a gente mapeia essa base de dados. Do dia 4 ao dia 7 a gente consegue já trabalhar na estruturação da oferta. Do dia 8 ao dia 11 a gente faz um disparo de campanha e já faz uma validação. E a partir daí, da venda do seu produto de entrada, a gente já tem recurso suficiente para investir em tráfego pago. E até tirar lucro, dependendo do projeto. E do dia 12 ao dia 14 a gente já consegue analisar os resultados dessa primeira fase da campanha. A gente não investiu nada em tráfego pago, a gente está trabalhando com os contatos que você tem. Em uma situação em que você não tem audiência, não tem nenhum contato ali para trabalhar, ou de repente você quer zerar tudo e começar de novo com um serviço novo, a gente incentiva que você invista o mínimo ali em tráfego pago, o suficiente para a gente validar a oferta. E aí na próxima etapa, a partir do momento que já está tudo validado, a gente consegue trabalhar com a análise desses dados que foram gerados aqui em cima, faz o acompanhamento de 30 a 60 dias, e de 61 a 90 dias a gente analisa o resultado e reinveste parte desse resultado em captações e escalar o seu negócio. Então, acima de tudo, a nossa ideia com esse projeto é trazer, de uma forma bem previsível, uma nova metodologia de trabalho, que possibilita que você traga novos clientes de forma contínua, investir no mínimo possível e até reinvestindo de acordo com o seu próprio resultado. E visto tudo isso, qual o nosso próximo passo? Eu e a minha equipe, a gente se propõe a oferecer para a sua empresa um diagnóstico express. É um diagnóstico personalizado, que a gente vai analisar o seu cenário a partir de algumas perguntas simples de ambientação, e a partir dessas perguntas a gente consegue identificar alguns gargalos e até sugerir algumas ações baseado na nossa experiência de mercado. E a ideia desse diagnóstico é justamente gerar um plano para você de 90 dias de como que você pode gerar caixa, criar efetivamente essa máquina de vendas para que você saia de uma vez por todas da dependência de indicação, convênio, parceria, que são métodos que muitas vezes são imprevisíveis para um negócio sólido. E quem tem um negócio sabe que você tem custos fixos, você tem despesas a pagar, você tem trabalho a executar, você tem um limite de agenda. Eu também sou um prestador de serviço e eu sei como funciona. Então foi pensando nisso que a gente criou esse ecossistema. E você que chegou até aqui na apresentação, a gente tem algo bem legal para te oferecer. Um diagnóstico express. É um questionário que com poucas perguntas a gente consegue entender o seu momento, identificar alguns gargalos e a gente demonstra esse mesmo plano de implementação de 90 dias de uma forma bem específica para o seu negócio. Esse diagnóstico atualmente ele não tem nenhum custo, então você pode ficar despreocupado. Enquanto esse link está ativo, você consegue solicitar através desse QR Code que está na sua tela. No momento que você acessar esse QR Code ou o botão dessa página, você vai ser direcionado para um WhatsApp que vai te fazer justamente ali as perguntas de ambiente. São poucas perguntas, são perguntas bem simples. Vai ser a partir dessas perguntas que a gente vai conseguir identificar o seu momento. Onde você está, onde você quer chegar, e partindo dessas respostas a gente vai criar esse plano de 90 dias. Então, para você que vai dar o próximo passo, o meu convite é que você clique no botão que está aqui embaixo ou acesse o QR Code nessa tela. Até mais!